Bora falar sobre o equilíbrio na relação de casal. Essa é uma ordem que o Bert Hellinger percebeu que atua nos relacionamentos, e vamos falar aqui especificamente de casal. Ela atua também nos relacionamentos de amizade, enfim, mas o nosso tema hoje é específico para os casais. E o Bert observou que essa lei ela atua independente de qualquer outra coisa, só o amor não basta. Ah, o casal se ama muito, enfim, mas se não tem equilíbrio, esse relacionamento tende a terminar. Então essa lei, essa ordem, ela é algo invisível que ninguém conta pra gente, né. Então hoje a gente vai conhecer um pouco disso e entender a importância, o peso que isso tem num relacionamento. Então, um relacionamento funciona como? 2 pessoas se conhecem, então elas chegam juntas, chegam ao mesmo tempo nesse relacionamento, e para ele acontecer, para ele fluir de forma tranquila, leve, é preciso ter esse equilíbrio. Então vamos lá. Como que funciona? Vocês acabaram de se conhecer, enfim, então, por gostar da pessoa, você faz um pouquinho por ela. E por ela gostar de você, ela te retribui. Talvez um pouquinho mais. E aí você recebe e em seguida você também dá um pouquinho mais. E assim vai se formando o equilíbrio entre o casal. Porém, principalmente nós mulheres, temos a tendência de fazer sempre mais, né. Tá no início do relacionamento, vai ter um aniversário de 1 mês, de 2 meses e você já compra 3 presentes. É um namorado, por que 3? Entende? Então você acaba dando e nem espera pra pessoa não dá espaço para a pessoa te retribuir. Então o esperar também é muito importante e é algo que a gente tem dificuldade. Não que os homens não possam fazer isso. Muitos fazem também, mas é mais comum das mulheres estarem tirando esse equilíbrio da relação ao fazer demais. Então vamos lá, aí você deu muito presente, você fez, fez, fez e não deu esse tempo de ser retribuída. Esse homem começa a ficar em dívida com você, começa a ficar pesado estar ali. Ele gosta de você, ele te ama, né? Ele te admira, enfim, mas parece que algo impede, e ele começa a se irritar e ele não sabe nem pelo quê. É algo inconsciente, é essa ordem, essa lei atuando, mesmo que a gente não a conheça, mesmo que a gente não entenda, ela vai atuar. Assim como a lei da gravidade, assim como a eletricidade. E não faço ideia como é que isso aqui funciona, mas eu sei que se eu apertar o botão, a luz vai acender, né. Mas essa lei aqui, essa ordem, a gente pode ter esse conhecimento. Então é muito importante o quê? Fazer e esperar um pouquinho. E sempre que você recebe, também aprender a retribuir. Isso vai manter a relação estável, leve, agradável. Aí vamos pegar que já tem um casamento de alguns anos, você já tem 2 filhos, enfim. E aí a mulher começa a se sentir o quê? Sobrecarregada. Por quê? Porque ela sempre esteve fazendo demais, ela não deu espaço para esse homem retribuir a ela, e aí ela começa a cobrar e dizer: "Ah, só eu que faço. Porque eu cuido da casa sozinha, porque ele não ajuda em nada, porque, né, ele chega do trabalho e senta no sofá e vai ver TV, enquanto eu faço o jantar, eu lavo a louça, eu lavo a roupa, ponho as crianças para dormir, nã Por que que você está fazendo tanto? Por que que tá tão pesado assim?", né. Provavelmente é culpa sua, foi você que não deu espaço. É o que falam que acostumou mal. Sim, é isso aí. E aí como fazer para reverter nesse caso? Ah, se eu for esperar ele fazer alguma coisa, não faz. Claro que não, né. Você já não vinha dando espaço há um tempo. Você já experimentou pedir? "Ah, eu peço". "Peço", eu falei: "Já posso até imaginar como que você está pedindo". "Aqui, você vai ficar aí só sentado? Você pode fazer o favor de pelo menos lavar a louça que eu faço o almoço?". Que pessoa que vai ter prazer de ir lá lavar essa louça, entende? Não vai. Então saber pedir para retomar esse equilíbrio pedido também é importante, porque eu duvido que se você chegar e falar assim: "Amor, nossa, hoje eu tô tão cansada. Você se importa de lavar a louça enquanto eu faço um arrozinho pra gente?". Duvido que esse homem não vai fazer. Agora você pediu com respeito, com amor, com dignidade, sem diminuir a pessoa, trazendo ela para perto de você, né. Você foi muito longe fazendo demais, então você consegue trazendo, mas é com carinho, é com respeito. "Ah, eu pedi", pediu mesmo. De que jeito que você pediu? Com que arrogância? Do alto de que pedestal que você olhou lá para baixo, falou: "Vem cá fazer".
E aí muda até um pouco da ordem também, você já tá com um papel meio que de mãe ali, mãe que fala assim: "Vai lá tomar banho, vai lá fazer o dever de casa", entende? Então é a esposa falando com o marido. E se você pede por favor, se você pede com carinho, com amor no seu coração: "Ah, nem consigo", mas você chegou nesse lugar, você se colocou ali, entende? Então você vai ter que dar um jeito de sair. Bora encarar essa daí. Então, nesse sentido, você consegue sim trazer de volta e consegue fazer essa divisão melhor, receber mais, enfim. Outro ponto, hoje as mulheres estão muito independentes, né? E os homens estão sendo chamados de banana, de Nutella. Vamos pensar aqui. O homem, naturalmente, o homem é o quê? O provedor, é a proteção, é o que mantém a casa. E naturalmente a mulher é acolhimento, é cuidado, é carinho. Ah, então o homem não pode lavar louça porque é um serviço de casa? Pode, calma, calma. Mas geralmente são papéis bem definidos e essa ordem invertida causa confusão. E as mulheres estão causando essa confusão, porque elas estão tomando o lugar do homem e estão colocando o homem no... Alguém tem que ocupar esse lugar, né? Então estão jogando o homem para lá. Então estão sendo o quê? Verdadeiras princesas Xenas, né? Que são as guerreiras que vão lá e que fazem tudo. Então, e como que esse cara vai chegar ali e falar assim: "Nossa, aqui eu vou ser o homem da casa", né. Se a mulher troca um pneu, se a mulher resolve tudo sozinha, se ela trabalha, ela vai à academia, ela não precisa dele. O que que ele vai fazer ali, entende? E ela ainda se gaba, né: "Eu não preciso de homem pra nada". Esses homens bananas, esses homens Nutella que estão aparecendo por aí, é só um reflexo da postura da mulher, entende? Então mesmo a mulher, vamos lá, ela escolheu ficar sozinha, "Não vou casar, não quero saber de nada, sou independente e vou seguir minha vida, não preciso de homem para nada". Para começo de conversa, é uma mentira. Ninguém é independente. O mundo que a gente vive é em sociedade. Então você vai depender sim, que geralmente é um homem que abastece o seu carro, é um homem que está lá na plataforma de petróleo para ter a gasolina. É o homem que está na construção civil, no serviço pesado, no... Então sim, para você estar aqui hoje numa casa com uma luz acesa, com quantos homens tiveram que passar por aqui para te proporcionar isso? Então se você não reconhece o básico que você tem, você imagina todo o resto. Uhum. E realmente, essa mulher muito independente, que homem vai querer chegar ali? Que homem provedor, forte, que tem essa postura do homem, do macho alfa, né? Como ele vai chegar ali se ele não encontra alguém necessitado? Então a mulher ela saiu desse papel de se colocar necessitada. E é possível voltar. Essa é a boa notícia. Caso você queira, se não quiser, tudo bem, a gente segue amiga. Mas se você chega e fala, meu amor, nossa, o chuveiro queimou. Você pode trocar a resistência, por favor? Nossa, ele vai achar o máximo. É ele que, tipo assim, ele vai ser o responsável por trazer o conforto para a família. Entende? Não é só o ser o provedor, o trazer a caça, né, é no detalhe, é no dia a dia. Então se você se põe necessitada, o homem faz com amor. Os homens são bons, e a gente está perdendo esse olhar, entende? E está perdendo muita coisa. Está perdendo de ser servida, inclusive, por eles, o que é tão gostoso, né. E aí onde entra essa troca? Onde entra o equilíbrio, né. Então você permitir que ele faça traz o equilíbrio para o relacionamento. Se você olha para esse homem com admiração, isso ele te devolve com cuidado, com gratidão, ele te devolve com atos ali mesmo de amor, do dia a dia, e às vezes quando você perceber, você não vai precisar nem pedir. A lâmpada queimou, quando você vê ele já está lá trocando sem você precisar ter pedido, entende? Mas a mulher que ela não é necessitada, o homem vai ali fazer o quê? Ficar tomando esporro ainda. Então como que a gente entra nesse equilíbrio? Então tá, vamos dividir as tarefas. Eu lavo a louça do café, você lava a louça do jantar. Eu lavo o banheiro no sábado e você lava o banheiro no outro sábado. Ou você trabalha fora, eu também trabalho fora. O igual não é troca, aí não é equilíbrio. Por quê? Se eu te dou uma nota de R$ 50 e você me devolve uma nota de R$ 50, o que que teve aqui? Nada, absolutamente nada. Então aonde que a gente vai começar a perceber, aonde que cada um entra para esse equilíbrio acontecer? Então eu vou dar aquilo que em mim sobra e que em você falta, e vice-versa. Então, por exemplo,
Num casal, esse homem dirige melhor que a mulher. Pode ser o contrário também, vamos lá, para não dizer que a gente está puxando a sardinha para o homem, a mulher dirige melhor que o homem. Ele nem gosta muito de dirigir. Então é algo que sobra nela e que falta nele. Num casal, eu preciso de quantos motoristas? Um só, eu não preciso de 2. Então a mulher dirige. Em compensação, o homem, ele é excelente na parte de administrar as compras da casa. Ele tem uma noção muito melhor de se eu comprar 1 quilo de arroz, vai durar 15 dias. Se eu comprar tanto de tomate, não vai estragar. Ele tem essa visão bacana. Então essa passa a ser a função dele. Ou seja, é o que sobra nele e o que falta nela. É uma coisa que ela tem dificuldade. Então, se eu divido meio a meio, eu vou ter dois fazendo a mesma função que um executa melhor que o outro. Então não faz sentido. Isso como que eu vou descobrir? Vivendo, né? Em cada pontinho você vai observando. Preciso pegar, anotar, ver, fazer uma tabela? Não. É vivendo, é percebendo, é sentindo, é observando, né? Eu conheço um caso de uma moça que às vezes pede para o marido estender a roupa no varal. E ele odeia estender a roupa no varal. Não é uma coisa que ele gosta, não é uma coisa que ele faz. Ele não se dá bem com aquilo. E ele ainda estende o quê? Tudo torto, de qualquer jeito, e ela ainda fica brava. Então ali é muito fácil de perceber que é preferível pedir outro tipo de favor para ele, do que estender a roupa no varal. Algo que ele faça com alegria, algo que ele entregue com amor e que ele tenha facilidade em fazer. Entende? Então, o homem não vale nada porque ele não sabe. Não. Calma, observa o que tem de bom naquele homem e usufrua disso. E entrega aquilo que tem de bom em você. Entende? Então, o que falta em você e sobra em mim. E o que falta em mim e sobra em você. É aí que a gente encontra o equilíbrio. Independente, porque tem homem que vai cuidar melhor da casa. Mas o natural é a mulher ser mais delicada, saber onde fica uma coisa, estender a roupa mais retinha, porque ela sabe que ao guardar, não vai precisar nem passar, se ela colocar daquele jeito. Entende? E perceber essas nuances é no dia a dia, é vivendo, é percebendo, é entendendo e respeitando e dando espaço para o outro mostrar o que ele tem ali para entregar. Então, essa questão de equilíbrio, você falou que a namorada no primeiro mês deu 3 presentes, comprou uma coisa, outra coisa, um perfume, uma blusa, não sei o quê, e fez demais. Aí você falou de esperar. Esse esperar o retorno pode dar a entender que é um presente também. Teria que Uhum. ser um presente para compensar ou algumas atitudes já compensariam esse esforço que ela fez antes? Ótima pergunta. É isso. Tanto faz. Porque tem gente que, agrada, se sente bem fazendo com presente. O outro já prefere, servir ao outro, fazer pelo outro, com um serviço. Então cada um vai ter uma entrega diferente. E você saber perceber isso também é legal. Ah, você comprou 3 presentes e não te deu nenhum presente. Uma pessoa que não é muito ligada de dar presente, de receber presente, mas em compensação, ele abasteceu o carro, levou para trocar o óleo e lavou a garagem. Opa, então estamos no equilíbrio. Não são coisas iguais. Então são coisas que um faz para o outro, pelo outro. Não importa o quê. E saber não só receber, mas reconhecer o que você está recebendo, né, porque às vezes a gente recebe e acha que não. Você para pra pensar um pouquinho, você vai falar: "Nossa, é verdade. Eu falei que eu estava com uma dor de cabeça, ele levantou na hora, pegou um copo d'água com um comprimido pra mim. Poxa, ele não fez por você, você tá recebendo um carinho, um afeto, um cuidado", entende? Então não importa o quê, nós não vamos medir em valores, aliás, no preço, mas sim nos valores, o valor que cada coisa tem um para o outro ali, né, nesse sentido mesmo. E o que acontece, né, a mulher vai, faz, 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 e ela chega aqui em cima. Chega num ponto que o homem tá tão distante que mesmo se ela parar e esperar, ele olha e fala: "Nossa, tá inalcançável, tá inatingível chegar lá nessa mulher". É como se você estivesse subindo os degraus de um pedestal e ficando tão, tão, tão grande, tão e ele não consegue mais te alcançar. Já passaram muitos anos de um relacionamento, enfim, então realmente distanciou demais, né, e você vê aquele relacionamento mais frio, mal se falam, enfim. Esse equilíbrio, de alguma forma, naturalmente, ele algo empurra para ele acontecer. E um jeito muito comum do homem derrubar a mulher lá de cima é traindo. Então, não estou justificando a traição, não, mas entendendo que tem algo por trás, que sempre tem uma raiz. Nesse caso, pode ser a raiz de uma traição, né. Você quer jeito melhor de derrubar a mulher lá de cima? "Poxa, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu fiz isso tudo e ele ainda me traiu". Claro que ele te traiu.
porque ele teve que te jogar lá de cima de algum jeito, te trazer de volta pra cá, sabe. Porque você ficou tão grande que você precisa ser diminuída, entende. Então é assim, uma rasteira mesmo, pra te jogar de uma vez só, porque um agradinho aqui já não vai ser suficiente pra você. Você tá longe demais dele, né. Um relacionamento caso esfria, porque ela fez demais, cansou e tá esperando por ele, e ele vê que tá muito longe. "Ai, ela exige muito, ela quer demais de mim", e ele tá cansado, porque ela tá exigindo muito, porque ela já fez muito, tá esperando retorno. E ela, na verdade, nem tá esperando mais. Tipo, ela tá lá esperando, mas ele tá longe. Ela já nem espera mais. Ela já fala: "Aquele ali? Ah, aquele ali não faz nada não". Sem entender que ela, de alguma forma, causou isso. E aqui a gente de novo, não tá falando em culpa, é culpa de um, é culpa de outro, é o efeito dessa postura, e o que a gente tá trazendo é um ponto de solução, né. Essa é a ideia. Então beleza, eu já entendi, eu tô longe demais, ou eu tô ali vamos esperar, vamos aprender. E uma coisinha, às vezes pequenininha que ele fez ali, finalmente, não é finalmente, que você deu espaço para ele fazer, né. Você olhar do fundo do seu coração e falar: "Nossa, muito obrigado, foi tão importante, me ajudou tanto". Cara, isso tem um efeito no coração do homem de um jeito, ele dá aquela crescida e fala: "Nossa, é que eu também sou importante, ela precisa de mim". Entende? Essa coisa de se colocar necessitada. Enfim, a mulher tá se perdendo mesmo nisso, né. E como que será que vai chegar um homão daqueles, uma porra, sabe, a princesa Xena, que a guerreira que, né, que ele vai fazer ali? Então, a gente saindo um pouquinho desse papel, vindo pra princesa de verdade, aquela que precisa, que necessita, porque a gente precisa sim um do outro para viver, a todo momento, para tudo. Nós vivemos uma sociedade totalmente dependente, né. Algumas pessoas dependem de você e você depende de muito mais gente do que você pode imaginar. Então, se colocar humilde, eu também preciso. Permitir que a pessoa faça por você, permitir que ela tenha esse espaço, que ela tenha a importância dela ali dentro. Então, enquanto a gente tirar isso, realmente vai só distanciando, distanciando, distanciando. E é muito comum também a gente, provavelmente a essa altura do vídeo você já está pensando em alguém. Fala: "Nossa, faz sentido. Fulana, vizinha, cunhado, primo, enfim, os pais, aconteceu exatamente isso. Ela deu tanto e ele que ainda foi embora. Aí não tinha mais espaço para ele, entende? Quem recebe demais, parte. É uma dívida impagável, é uma dívida muito grande. Então, o equilíbrio é a base de todo relacionamento. Agora, a gente está falando do bonitinho, do equilíbrio no positivo, certo? Então, eu faço um pouquinho e aí eu espero. Eu recebo um pouquinho e aí eu espero. E assim vai. E quanto mais tempo tem esse relacionamento, mais profundo ele vai ficando, mais forte vira esse vínculo. E aí você vê que os casais velhinhos, eles podem até fazer mais um pelo outro do que os casais mais jovens, né. A esposa velhinha que traz a sopinha para o marido, ela pode, ela tem essa licença, vamos dizer, de trazer o pratinho, porque um casal adolescente que a moça prepara o prato do cara, fala: "Ah, você é mãe dele?". Por quê? Porque tá no começo, esse vínculo ainda tá começando. Então os velhinhos, eles têm uma licença poética de já fazer bem mais um pelo outro, porque já tem tanto tempo, já tem tanta coisa, que vai abrindo esse leque para aumentar ainda mais esse equilíbrio, né. E sempre pensando nisso também, o início de um relacionamento, você dá na medida que é o início, né. E a partir do momento que ele vai crescendo, vai florescendo, vai passando o tempo, você pode dar um pouco mais, assim como você pode esperar para receber um pouco mais, né. "Ah, mas eu tô só fazendo, eu esperei, ele não fez nada e tal". Então dá uma checada aí, realmente vocês estão na mesma sintonia? É esse o cara? Você começou a namorar porque vocês 2 né, se encontraram, estão se amando, ou você começou a namorar para fazer raiva no outro? De repente você não está num relacionamento onde os 2 estão na mesma sintonia, e aí você também tem opção de continuar ou de sair, né. Mas enfim, estando falando de um relacionamento normal, comum, enfim, espera-se isso, eu faço um pouquinho, espero um pouquinho, e beleza, esse é o equilíbrio do positivo. Agora, o equilíbrio no negativo é tão importante quanto. Então vamos lá. Uma pessoa fez alguma coisa ali dentro do casal que tirou algo do outro. Não vou pegar traição, não, porque já é um exemplo mais pesado, né? Vamos começar no simples. Mas a pessoa, sei lá, marcou com você de jantar hoje à noite, ele esqueceu e foi jogar bola. O marido foi jogar bola, esqueceu que tinha marcado de jantar com você.
Às vezes nem era uma data especial, só tinha combinado de comer junto, ele se bobeou ali e esqueceu. Você ficou muito chateada. Ele te tirou algo, entende? Então, veio esse equilíbrio veio para baixo, veio para o negativo. E aí o que que você faz? Você chega aqui e faz uma coisa boa para ele? Opa, isso distancia. Não, vou ter que me aproximar também. Então eu vou lá e faço algo bem pior, uma vingança maligna e planejada, e vou lá embaixo, faço pior. Aí não dá certo, porque vocês vão entrar no equilíbrio negativo. E a ideia é trazer de volta para o positivo. Então, se você recebeu algo de negativo, você precisa de pedir um troco. Você precisa fazer algo negativo também. Tirar algo dele também. Mas um pouquinho menos, porque aí vocês se igualam e começa tudo de novo para o positivo. Então, em que medida então é sempre um pouquinho menos. É totalmente diferente de vingança, de raiva, de ódio, mas é assim, entender que algo precisa ser feito ali. Então, por exemplo, ele esqueceu do jantar. Isso te chateou profundamente. O que que você pode pedir em troca para te fazer bem? Algo que te faça bem e que tire dele. Não adianta só te fazer bem, por exemplo, então eu quero amanhã que ele peça uma pizza. Ele vai perder o quê com isso? Só vai te alegrar? Não é bem isso. Ele tem que perder um pouquinho também. Então, sei lá, no outro domingo ele ficou de assistir o futebol com os amigos e você fala: "Então tudo bem, hoje você esqueceu e tal, mas no domingo, ao invés de futebol com seus amigos, nós vamos à igreja". Ele vai ficar chateado. Você vai tirar um A pouquinho gente dele. vai almoçar na casa da minha mãe. Isso, nossa, ele vai ficar mas entende que tem que ser algo que não pode deixar ele muito bravo. É um pouquinho, na medida só para trazer. O que então? Você vai saber. Você mais do que ninguém conhece o seu companheiro, o seu parceiro. Então você sabe em que ponto você tira um pouquinho dele, e não só tirar, mas isso te traga alguma alegria também. Por exemplo, almoçar na casa da sua mãe é uma coisa que te faz muito bem e ele fica meio assim, de nariz torto. Ótimo! Nesse ponto aí, é algo que vai trazer o equilíbrio novamente, entende? Agora, se eu falo de algo mais pesado, uma traição, por exemplo, aí você vai atrair também. Aí que eu falei, entra num negativo. Você provavelmente conhece casais assim também, que um, sacaneia, o outro xinga, o outro joga tudo no chão e não separa. Tá ali há 20, 40 anos juntos. E todo mundo olha em volta e fala: "Gente, mas o que que acontece aqui? Eles se odeiam e não separam". Por quê? Porque eles estão em equilíbrio. Entende? Tanto o equilíbrio positivo quanto o negativo mantém o casal. Só que o equilíbrio negativo não é leve, não é agradável. Tá sempre naquela disputa, naquela briga, enfim. Então é importante trazer de volta, fazer sempre um pouquinho menos, mas fazer. Para poder voltar a ter esse equilíbrio e ter essa tranquilidade, essa leveza no relacionamento. Os 2 trabalham fora, mas quando chega em casa, a mulher que também estava na rua, também estava trabalhando, mas quando ela chega, ela tem que fazer a janta, tem que cuidar da casa, tem que fazer, fazer. Como é que ela tentaria pedir ajuda para ele sem estar falando: "Poxa, você não me ajuda. Poxa, você não faz nada". Várias soluções a gente tem aqui. O pedir com amor, nossa, só hoje eu tô bem sobrecarregada, cansada e tal. Um outro ponto, se os 2 trabalham fora, subentende que eles têm uma condição financeira melhor do que se trabalhar só um. Então, de repente, ela pode chegar com carinho, com amor, e falar: "Ai, amor, hoje eu tô tão cansada, você pede uma jantinha pra gente? Vamos comer fora?". Ele paga o jantar. Olha que maravilha. Fica todo mundo feliz, não tem louça pra ninguém. Ele traz algo de retorno, porque aí sobra um tempinho que ela pode lavar uma roupa, fazer uma outra tarefa, entende? Aí nos fins de semana tem outras funções além das domésticas que ele pode estar fazendo também, levá-la, dar uma carona para o trabalho, que aí vai facilitar a vida dela. Tem várias formas que isso pode estar entrando em equilíbrio novamente. Ou, poxa, eu tô pensando aqui, tô sobrecarregada, tô ficando cansada. Eu sei que você não tem muito jeito para casa, você não gosta muito de fazer e tá tudo bem. Eu te respeito nisso, mas vamos ver se é possível a gente contratar uma pessoa para limpar a casa pra gente, um ajudante? É uma forma dele retribuir também, entendeu? Aquele ponto que você falou, não necessariamente o presente tem que ser o presente, mas ela pode cuidar da casa e ele com o dinheiro pagar uma pessoa para ajudar. Ele com o dinheiro retribui levando para jantar fora. Então, ah não, essa semana não se preocupa com a roupa, eu levo para lavanderia e eu busco. Para ele vai ser tranquilo e para a mulher vai ser um uau! Que alívio. Mas se ela também não conta, como é que ele vai saber? Né, que a gente tem a mania de achar
que o homem tem que ter bola de cristal. Então é importante também a gente verbalizar aquilo que passa no nosso coração, aonde eu estou ficando cansado, onde eu preciso de ajuda. De novo, ela se põe necessitada. Querido, isso está pesado para mim. Vamos pensar juntos numa solução? Você pode me ajudar? Eu não estou dando conta. Eu tenho que entregar muito relatório esse mês, tá pesado, eu não estou dando conta. Como você acha que a gente pode chegar numa solução? Olha só, quando ela vem humilde e necessitada, eu duvido que esse homem não vai lá arrumar uma solução de herói para salvar essa donzela que está precisando, sabe, naquele momento. Normalmente a mulher ainda usa aquela frase: "Será que ele não percebe que eu estou cansada?" Claro que não, porque ele não tem bola de cristal e ele é homem. O homem não percebe essas coisas, né, que eu falo, tem diferença o homem e a mulher. A mulher é mais sensitiva, a mulher é mais delicada, a mulher é mais acolhimento e o homem é mais prático, o homem é resolutivo, entende? Então é isso aí. "Uai, você tá cansado de fazer comida? Para de pedir marmita". Ele resolve assim. E a gente às vezes até fica brava, né. "Ah lá", que a gente não, só quer reclamar também, né. Ele nem deixa, por quê? Porque tem a solução. O homem tem a solução. Se a gente ouve o homem, se a gente até assim, problemas no cotidiano mesmo, no trabalho, enfim, tudo, quando a gente conversa, percebe, o homem sempre tem uma solução, o homem é prático. E você extrair isso dele, trazer isso para o equilíbrio, trazer essas ele trazendo essas soluções, você saber receber, olha que maravilha que fica. Tua vida vai ficar mais leve, o problema é, depois você não vai ter muito o que reclamar, que é um vício que temos também, né. Mas é super possível de equilibrar ainda nesse ponto. Ah, o homem é péssimo de tarefas de casa, mas ele é bom de comprar uma comidinha, de contratar uma pessoa, de chegar e falar: "Então vamos passar um fim de semana no hotel?". Enfim, sempre vai ter uma solução. E traz e se abre, e abre com humildade, com coração: "Eu estou precisando de ajuda, preciso que você me ajude nisso". O problema, às vezes, é que a mulher só abre quando ela já tá super estressada, super sobrecarregada, e quando abre, abre daquele jeito. "Porque você não me ajuda em nada, porque você" aí o homem realmente fica se sentindo ordenado, se sentindo Exatamente, diminuído, uma porcaria. Porque ele, caraca, na cabeça dele que eu levanto cedo, eu trabalho, eu pago as contas da casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e ainda assim não tá bom. O que que agrada essa mulher, gente? Ele só reclama. Aí ele vai o quê? Vai lá pro futebol, esquece do jantar. Então, assim, se é um relacionamento e você quer que dê certo, gente, é parceria, por exemplo, meu parceiro. Então vamos sentar. Deixa eu expor aqui pra você. Nossa, eu tô realmente muito cansada. Ai, ontem eu fui grossa com você, mas nem era com você, era com o meu chefe. Ai, eu sinto muito. Então, é sempre possível de estar trazendo esse relacionamento para equilíbrio. Mesmo que seu marido nunca tenha ouvido falar, não precisa botar ele para ver esse vídeo, não. Esse vídeo é sempre para você. Para você, dentro de você, o que você pode fazer. E quando você muda, é incrível a mágica que acontece. Fala, meu Deus, meu marido é outro. Claro que é, porque você trouxe ele para cá de um jeitinho delicado, com amor, e olhando para essas questões e fazendo a sua parte. Quando a gente faz a nossa parte, todo o resto vai encaixando e vai fluindo. eu lembrei de uma frase que minha mãe falava muito comigo, que era: "Não é só o que você fala, é como". Às vezes ela tá na razão dela, mas a forma como ela chega pra ele pra dizer que ela tá cansada, que ela tá sobrecarregada, ou que ele não fez isso, ou que ele não fez aquilo, muda tudo. Essa frase ela é incrível. Amo essa frase. Não é o que, é como. E é exatamente isso. Você pode falar a mesma coisa, com amor, com humildade, com respeito, com dignidade, sem diminuir o outro. Você falou a mesmíssima coisa que a gente falou mais no início desse vídeo. Nossa, pelo menos lava a louça. Ou, meu amor, eu tô tão cansado, você pode, por favor, só você lava a louça, por favor? Preciso de um banho. Duvido que não vai. Você pediu a mesma coisa, que você pediu com respeito. É o como, não é o que, é o como. Isso é muito, muito importante mesmo. É que é essa postura, né, da forma como a gente se põe nessa necessidade, né. Essa questão do equilíbrio também cabe na questão financeira? Que eu escuto muito relato assim: "Não, porque eu pago a luz, meu marido paga a água, paga a internet, mas se eu não lembrar, ele não paga". Esse é um ponto muito legal e muito importante. O Bert Helling observou, e tem até uma frase dele que diz o seguinte: "A mulher segue o masculino e o homem serve ao feminino". Muita gente acha que essa frase soa até como um machismo, a mulher segue o masculino. Por quê? Porque o homem é prático, o homem tem uma visão muito mais real, muito mais sólida da vida do que a mulher. Nós somos fantasiosas, graças a Deus, por isso que a gente combina, um tem o que falta no outro. E então se a mulher segue o homem, mas, a gente esquece da segunda parte, né, o homem serve a mulher. Então vamos destrinchar um pouquinho disso na parte do financeiro. Como que funciona?
Foi observado dentro das constelações, isso não é uma coisa que alguém achou, escreveu e falou: "A partir de hoje é assim". Não, é uma coisa observada dentro desse trabalho, que quando o homem paga as contas de casa, o equilíbrio fica melhor. É um papel do homem. O homem é o provedor. "Ah, mas os 2 trabalham e tal, isso e aquilo". Como que é um formato que funciona super bem? O homem paga a luz, a internet, a prestação do carro, do apartamento, todos os boletos da casa. E o da mulher? Ela usa para ela, ela pode usar para uma viagem em família, é para o que sobra, não para nada essencial. Então, quando o homem provém o essencial da casa, e mesmo a mulher trabalhando, enfim, o equilíbrio fica melhor, flui melhor, o homem sendo o provedor. Tanto que uma coisa muito observada é que quando a mulher ganha mais que o homem, é difícil achar esse equilíbrio e geralmente não dura. É um relacionamento que não perdura. O homem se sente diminuído? Exatamente. A mulher segue, o homem serve. Se ele não tá ali servindo, ele parece que tá sem o propósito, sem o papel dele ali dentro. Então, costuma funcionar melhor assim. Então, mesmo que o homem receba um pouco menos que a moça, né? Estão ali mais ou menos tempo, mas ela ganha um pouco mais. Se o homem dá conta de pagar todas as contas da casa e o que ela sobra, ela faz o que ela quiser, ela fala, então vamos viajar. Ela gosta de viajar, o dele não dá pra viajar, mas viajar ela pode, né? O lazer, enfim, porque as contas estão pagas por ele. Assim funciona melhor. Isso é observado. Isso não foi criado, não foi inventado. Foi observado, que dessa maneira funciona melhor. Então, nada de: "Ah, a conta de luz deu R$ 200, 100 meu, 100 seu". Não, é 200 do homem. E os 200 da mulher, ela vai fazer unha e cabelo. Funcionaria caso fosse um dinheiro de todo mundo. Vamos supor, o homem ganha 2.000 e a mulher ganha 3. Não poderia ser nós temos 5? E junta tudo e pagou a conta de luz com que dinheiro? Com o nosso, sendo uma coisa mais unificada? Não, é até legal isso daí de: "Ah, não tem o meu dinheiro, o seu dinheiro, nós somos um casal, é uma conta conjunta, vai tudo junto". Mas de preferência que as contas da casa dê 2.000. Se der 2.500, já vai estar tirando o do da mu e já vai não é ele que está provendo, ele precisa da ajuda dela. E eu não estou falando em comprar bens, de repente eles vão comprar uma casa e cada um trabalhou ali e tal, e cada um deu metade do dinheiro, enfim. Mas eu estou dizendo na conta de luz mesmo, nos boletos do mês, de manter essa casa funcionando dentro desse mês, né, aluguel, luz, telefone, internet, o basicão mesmo, As né. compras do mês? Compras, isso aí, principalmente comida, trazer a comida para casa, né. Qual é a nossa origem? O homem saía para caçar, entende? Hoje o homem paga o supermercado. Graças a Deus tá bem mais fácil, né. Mas é uma coisa que é da ancestralidade mesmo, é o natural da vida. Nada tem a ver com machismo, feminismo, nem vamos entrar nesse papo. É só uma análise mesmo da realidade da vida, do jeitinho que ela é, né. Então desse jeito, ele ganha 2, ela ganha 3, juntou tudo e tal. Mas eu sei que as contas do mês dão 1.900, tá ótimo. No psicológico funciona melhor, ele sabendo Que que é ele que paga as contas. Isso traz força para o homem. Isso faz ele ter é a força do masculino mesmo, que a gente precisa disso. ele se sentir suficiente, né, dei conta. Isso, e não é para agradar ele, para dizer que é bonitinho, é por isso mesmo, é essa postura interna, é essa lei invisível que a gente não toca, mas que ela está regendo, que ela está acontecendo aqui em volta da gente, e é perceptível, começa a ser palpável quando você entende esse um pouquinho abaixo aí. Isso me lembrou de 2 casos. Um, que a moça ela tem faculdade, 2 pós-graduações, concursada, trabalha, estava solteira, enfim, com filhos, tudo, e conheceu uma pessoa com uma instabilidade muito grande financeira. E tipo assim, tinha até a quarta série. E com zero perspectiva de crescer. E ela tentando trazer: "Ai, por que que você não faz um curso?", isso, aquilo. E foram ficando ali. Então, no fim, ele morava na casa dela, o gás acabava, ele ligava pra ela, que o gás acabou. E foi e durou, sei lá, 12, 15 anos. Mas não teve jeito, ela se esforçou, ela deu o melhor dela. "Eu não posso pagar. Ah, tá tudo bem". Ele não tinha essa força de crescer, de fazer, mesmo ela incentivando, enfim. E não teve jeito. Então, quando eu soube que o relacionamento acabou, muita gente falou assim: "Nossa, mas era tão bonitinho os 2. Ah, mas por que que acabou? Eles se gostavam". Porque só o amor não basta. Essa parte do equilíbrio estava totalmente, invertida. Ela estava com essa com a força do masculino ali, de ser provedora, e aí ele fica diminuído. Enfim, então chega num ponto que não vai, e esse terminou. E eu conheço também um caso de um casamento que a moça ganha mais que o homem. E ele ganha bem, não é assim, enfim, tem boas profissões, tem formações, enfim. Só que ela quer um estilo de vida que ele não tá dando conta. E aí ela começa a se incomodar, porque falta essa coisa do
do prover ali, né. Não é que falta, ela exige mais do que tem. Esse também é um ponto interessante, porque quando você tá com alguém, de verdade, essa questão financeira, óbvio que é importante, todo mundo quer sempre mais, quer um pouquinho mais, quer uma casa melhor, um carro melhor. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Só que a gente tem que andar também de acordo com o que é possível, dentro da realidade. Essa é uma boa pergunta para você se fazer. Com essa pessoa, eu iria até para debaixo da ponte? É com ele que eu quero estar, entende? Ou tem que ser essa pessoa, mas assim, 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 com checklist, né? Então não funciona. E essa é uma questão interessante que me fez lembrar aqui, de confiar no homem, né, que ele vai dar conta, que ele vai fazer. Falar: "Como que eu vou confiar naquele homem que não tá dando conta de trabalhar, não para em emprego nenhum?". Enfim, a confiança, ela não vem porque ele fez, ele vai fazer porque você confia. Esse é o primeiro ponto. Então se você olha e admira esse homem, fala: "Cara, com você eu vou para debaixo da ponte, que eu sei que debaixo da ponte vai vir uma quentinha, mas você não vai me deixar faltar". E você confia e se entrega para esse homem te servir, nossa, isso é mágico, é mágico. E essa eu falo por mim, porque essa mudança que eu fiz foi surreal no meu casamento. Não que fosse ruim então, mas quando eu entendi isso eu falei: "Caramba, como?", né, eu estava sempre ali, controlando, de querer pagar conta, de preocupada que vai vencer, e a hora que eu relaxei, eu falei: "Eu vou confiar nele, vou acreditar nesse negócio, vou testar, né, não acredita em mim não, testa". E foi o que eu fiz, não acreditei em quem me falou, eu falei: "Vou testar esse trem". Cara, o marido voou. Que homão que virou, sabe, não que não fosse antes, né, mas assim, melhorou de um grau que eu não sabia que era possível, porque eu confiei. Será que pra ele fica assim: "Não, agora eu tenho que me esforçar, porque ela tá confiando que vai dar certo, eu vou fazer Ela dar se certo". entregou pra mim, sabe, Uhum. isso cria uma força surreal no homem, surreal. Então, o caminho é justamente sempre o contrário do que a gente pensa, né. Então eu penso: "Ah não, primeiro ele tem que demonstrar pra eu poder confiar nele", coisa nenhuma. Confia nesse homem, mas de verdade, do fundo do seu coração, que aí se der errado isso que ele tá falando, eu confio que ele vai arrumar uma solução. Não é da minha alçada ficar preocupada. Ele é o homem da casa, né. Ele é o provedor, ele me serve e eu sigo. Quando você se entrega de verdade para isso, é surreal a mágica que acontece. O homem maravilhoso que já estava ali dentro, que você estava abafando. Você não deixou ele vir. É isso. E você, me conta aqui nos comentários, o seu relacionamento está em equilíbrio? Você está fazendo demais? Você está abrindo espaço para receber? Me conta aqui, vamos conversar.